Oi pessoal, aqui é o Gilberto. Seja bem-vindo ao Casos Inexplicáveis no Brasil. Este é o canal onde eu trago relatos reais de pessoas como eu e você, sempre tentando entender o que está por trás desses acontecimentos que ninguém consegue explicar. Se você curte histórias assim, aproveita e se inscreve. Isso ajuda o YouTube a saber que você quer mais conteúdo desse tipo. E também me incentiva a continuar trazendo esses relatos aqui. Hoje eu vou compartilhar um caso que eu recebi de um inscrito do interior de Minas Gerais. Um relato que mexeu comigo. A história é longa, cheia de detalhes, e aconteceu lá em São João Nepomuceno. O personagem principal é o Marcos. Ele tinha 33 anos na época. Trabalhava como eletricista. E naquele mês de julho, ele foi chamado para consertar o sistema elétrico de um sítio afastado. Era um sábado. Acho que por volta de 8 horas da manhã. O tempo estava meio fechado. Céu acinzentado. Um friozinho que só o interior sabe ter. Ele contou que sempre gostou de pegar esses serviços em sítio, porque o clima é mais tranquilo. Mas naquele dia, algo parecia diferente. O sítio era bem antigo. Ficava numa estradinha de terra, cercado por pasto. E tinha um cheiro forte de mato molhado. Marcos chegou e foi recebido pela dona Cida, uma senhora de idade que morava ali sozinha. Ela parecia um pouco nervosa enquanto mostrava a casa. Ela comentou que as luzes vinham falhando havia dias e o rádio da cozinha ligava sozinho durante a noite. Marcos deu risada, achando que devia ser só um mau contato, e achou engraçado o rádio ligar sozinho. Ele começou o serviço pela manhã, revisando as tomadas, fios, quadro de força. Tudo parecia normal. Enquanto trabalhava, ele ouvia barulhos leves vindo do quintal, mas achou que eram galinhas. De vez em quando, sentia um vento gelado passando por dentro da casa, mesmo com as portas fechadas. Por volta de 11 da manhã, ele foi para o porão onde ficava o quadro antigo de disjuntores. O lugar era escuro, úmido, e tinha aquele cheiro de terra molhada misturado com mofo. Enquanto mexia nos fios, ouviu um estalo alto vindo do fundo do porão. Marcos parou. Olhou para trás, mas não viu nada. Pensou que podia ser um rato. Então voltou ao serviço. Depois de uns minutos, sentiu como se alguém estivesse olhando para ele. Aquela sensação ruim que arrepia a nuca. Ele riu de si mesmo, dizendo baixinho que estava ficando impressionado. O serviço no porão demorou mais do que ele esperava. Quando subiu para a cozinha, já era quase meio-dia. Dona Cida ofereceu um café. Eles sentaram na mesa. E ela contou que a casa era da família dela há mais de 70 anos. Enquanto conversavam, o rádio da cozinha começou a chiar do nada. Marcos foi até lá, mexeu no botão, e o barulho parou. Ele achou estranho, mas não falou nada. Depois do almoço, ele voltou para mexer numa tomada do quarto. O quarto era pequeno, com uma cama de madeira antiga e uma janela que dava para o pomará. Quando ele encostou na tomada, sentiu uma fisgada leve no dedo. Era só um choque, mas logo depois ouviu um barulho de passos leves no corredor. Pensou que era Dona Cida, mas quando saiu do quarto, não viu ninguém. Voltou para o serviço, mas não conseguia tirar da cabeça aquele som. O dia foi passando, e toda vez que ele ia para um cômodo diferente, parecia que os barulhos mudavam de lugar. Às vezes era um chiado no rádio, às vezes um rangido na porta, outras vezes só um silêncio pesado. Por volta das 3 da tarde, o céu escureceu mais.
Uma neblina começou a descer pelo Paston. O clima ficou mais frio. E Marcos precisou acender as luzes para enxergar melhor. Só que algumas lâmpadas piscavam, mesmo com a fiação já trocada. Ele tentou explicar para si mesmo que podia ser problema da rede elétrica da concessionária. Foi nesse momento que Dona Cida chamou ele na sala. Ela disse que tinha ouvido alguém chamar seu nome do lado de fora. Marcos foi até a porta. Abriu, mas só viu a neblina cobrindo o terreiro. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o próprio coração batendo. Ele ficou parado ali por uns segundos, tentando ver algum movimento. Nada. Quando voltou para dentro, sentiu um cheiro estranho, como se fosse de vela apagada. Dona Cida disse que sentia esse cheiro quase toda a tarde. Marcos tentou não demonstrar que estava ficando incomodado, mas ele percebeu que os pelos do braço estavam arrepiados. Por volta de 4 da tarde, enquanto revisava o disjuntor na área de serviço, a luz caiu de repente. O rádio ligou sozinho, tocando uma música antiga e distorcida. Marcos correu para a cozinha. Desligou o aparelho da tomada. Mas a música continuou tocando. Ele ficou olhando para o rádio, sem entender nada. Desligou o quadro geral. E mesmo assim, ainda ouviu a melodia por alguns segundos. A casa ficou no escuro, só com a luz fraca da neblina entrando pela janela. Dona Cida começou a rezar baixinho. Marcos sentiu a pressão no peito aumentar. Ele pensou em ir embora, mas ainda precisava terminar o serviço. Tentou ligar para alguém no celular, mas não tinha sinal. A sensação de estar sendo observado só aumentava. De repente, ouviu passos pesados vindos do porão. Dessa vez, não parecia bicho. Marcos pegou uma lanterna, respirou fundo e desceu as escadas. A cada degrau o frio ficava mais forte. O porão estava ainda mais escuro. Quando apontou a lanterna para o fundo, viu algo se mexendo rápido atrás de umas caixazás. Ele chamou, mas não obteve resposta. Chegou mais perto e de repente sentiu um vento gelado passar pelo rosto. A luz da lanterna piscou. Ele ouviu um sussurro perto do ouvido. Era uma voz baixa, difícil de entender. Marcos ficou paralisado por alguns segundos. O sussurro parou. Ele subiu correndo de volta. Quando chegou na sala, sentiu as pernas bambas. Dona Cida perguntou se ele estava bem. Ele só conseguiu balançar a cabeça. A luz voltou de repente. O rádio estava desligado e tudo parecia normal. Por alguns minutos, Marcos ficou ali parado, tentando entender o que tinha acontecido. Ele tentou achar alguma explicação lógica. Pensou em curto-circuito, interferência. Mas nada fazia sentido. Pegou as ferramentas, despediu de Dona Cida e saiu da casa. O ar lá fora parecia mais leve. Mas quando olhou para trás, teve a impressão de ver uma sombra passando na janela do porão. Ele fechou o portão com pressa. No caminho de volta para a cidade, o rádio do carro falhou 2 vezes. E por alguns segundos, tocou a mesma música distorcida que tinha ouvido na casa. Depois disso, Marcos nunca mais aceitou serviço naquele sítio. Ele disse que ficou dias sem conseguir dormir direito, sempre lembrando do cheiro de vela, dos passos e do rádio. Esse foi o relato do Marcos. Espero que você tenha sentido esse clima estranho junto comigo. Se você já passou por algo parecido, comenta aí. Conta a sua experiência. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora. Tem muito mais história real de terror brasileiro aqui no Casos Inexplicáveis no Brasil. O canal está crescendo por causa de vocês. E quanto mais gente chegar, mais relatos como esse eu vou trazer todo dia. Obrigado por ficar comigo até o final.
Fica atento porque nem sempre a gente tem resposta para tudo. Até o próximo caso.